Então, assim, quando a gente fala em bem-estar animal, a nossa agenda aqui vai falar desses 3 pontos: bem-estar, questão ética, posse, guarda e humanização, né? Quando a gente fala em bem-estar animal, é sempre bom a gente pensar o que é bem-estar, tá? Sempre que você tiver dúvida do que é bem-estar animal, pensa o que é bem-estar para você. O que te deixa em bem-estar? É isso, é você estar se sentindo seguro? É você estar tranquilo? É você estar gostando daquilo ali que você está fazendo? Foi feita uma pesquisa em uma universidade para definir o que era bem-estar animal. E eles perguntaram para os alunos. E o engraçado é que essas palavras que estão maiores aqui foram as palavras que mais foram faladas: respeito, comportamento, saúde, junto com equilíbrio psicofisiológico, né, estresse e algumas outras interações. Então, sempre que a gente fala em bem-estar animal, a gente está pensando nesses pontos também. Porque quando você diz, eu quero que ele se sinta bem, você está falando de comportamento. Quando você fala, eu quero que ele esteja seguro, você está falando de saúde, né? E aí, eu quero que esse animal goste do que ele está fazendo, eu estou respeitando as necessidades desse animal. Tá? Então, sempre que você fala em bem-estar animal, essas três palavras terminam surgindo bastante. Tá? O termo bem-estar animal ele foi desenvolvido ao longo do tempo. Tá? Em 1981, o Duncan ele já se referia a uma característica do indivíduo ali, em vez de algo dado ao animal pelas pessoas. Isso é uma coisa que a gente deve pensar bastante. Você não oferece bem-estar animal. Tá? Isso é algo que eu tento me corrigir todos os dias. A gente não oferece bem-estar. A gente oferece as ferramentas para que o animal ou o ser consiga lidar com a situação e atingir o seu bem-estar. Porque, de repente, o seu bem-estar é estar dentro de um show do Michel Teló. E o meu bem-estar, de repente, é estar dentro do show do Slipknot. Então, assim, não tem simplesmente como você dizer, olha, eu vou dar bem-estar animal. Não vai acontecer isso. Você vai dar ferramentas, tá? Então, isso sempre tenham em mente. As ferramentas que eu estou oferecendo estão ajudando esse indivíduo a alcançar o bem-estar dele, tá? Então, quando a gente pensa em bem-estar, é sempre isso. É a qualidade de vida mensurável naquele momento, mas ele é definido através de um conceito científico. Tá? Bem-estar é ciência, gente. Então, assim, em 1982 já, o Hildes, ele falava que tem a ver com o animal estar em harmonia com o seu ambiente. E o Brum, em 86, já fala que o bem-estar ele é um estado do indivíduo em relação às suas tentativas de enfrentar o ambiente. Então, assim, tem vários conceitos ao longo do tempo. Você não tem um conceito fechado de bem-estar, mas você tem aquele grupo de informações que te ajuda a chegar naquilo ali. Tá? E sempre que se fala de bem-estar animal, a gente fala de emoções, seja sentimento. Né? Lembrem, os animais eles têm sentimentos, eles têm emoções positivas. Eles já está muito mais que comprovado. Né? Para pessoas que achavam que animal não tinha sentimento ou que animal não eram seres sencientes, isso já está por água abaixo. Se você dá um Google Scholar ali, você consegue achar um monte de informação sobre senciência animal. Tá? E assim, dor, medo e as várias formas de prazer são mecanismos de enfrentamento biológico que evoluíram e são uma parte importante do bem-estar. Lembrem disso, a gente não oferece bem-estar, a gente oferece ferramentas através de dor, através de medo, através de algumas formas de prazer. Ele consegue chegar nesses mecanismos de enfrentamento biológico. Faz parte, gente, não tem como a gente manter um animal sem viver alguma situação de estresse. Lembrem, tem estresse bom e estresse ruim. Tá? O importante é que ele não seja um negócio crônico, que ele esteja ali o tempo todo. Estresse agudo acontece. Infelizmente, né, a gente está ali e na verdade, a nossa forma biológica de enfrentamento. Através de estresse agudo, a gente tem várias relações de fuga, de luta, mas é o que avisa a gente também se a gente está com fome, se a gente está com sede, ajuda o organismo a se manter vivo.
tá? A gente precisa dessas situações. E aí, quando a gente fala de enfrentar o ambiente, né, que o termo americano é coping, entender que aquele indivíduo ele tem o controle sobre a estabilidade mental e corporal. É aí que a gente quer chegar. Você oferece as ferramentas para que o indivíduo consiga ter o controle sobre a estabilidade mental e corporal deles. Lembra muito disso, porque todas as suas ações refletem na capacidade deles fazerem isso ou não. Tá? E aí a ideia, por que a gente precisa conhecer as necessidades do indivíduo e da espécie? Para conseguir atendê-las. Porque, mesma coisa, para mim, uma cerveja me deixa muito mais feliz do que uma caipirinha. Eu gosto mais da cerveja que da caipirinha. Tem gente que já prefere uma caipirinha a uma cerveja. A minha necessidade para ser atendida precisa ter a cerveja, tá? Então, essa que é a questão. Qual é a questão do cachorro? Qual é a necessidade básica dele? O que ele precisa? O que aquela espécie precisa, mas também o que aquela raça precisa, tá? Como é que ele vai conseguir expressar o máximo do comportamento natural dele e aproveitar isso? Tá? Então, se a gente não conhece as necessidades do indivíduo, da espécie, a gente não consegue atender. E aí tem essa outra questão, o indivíduo. Não dá para simplesmente dizer, é raça tal é assim, é da raça. Não sejam essas pessoas. Existem algumas tendências, sim, porque é uma questão de seleção natural, seleção genética, na verdade. Foi feita a seleção para que certas raças expressem certos comportamentos, tá? Expressem certas características, mas os comportamentos eles podem ser moldados, tá? Então é importante entender o indivíduo. Todo cachorro precisa farejar? Sim, óbvio. O mais importante da vida dele é o faro. Qual é a característica principal da espécie? Cães têm 200 milhões de células olfativas. Então, farejar para eles é a melhor forma de ver a vida. Cães escutam muito bem. O som para eles faz uma tremenda diferença. Cães enxergam, mais ou menos, melhor coisas em movimento. Então, a brincadeira da caça, para eles, é muito interessante. Tá? Então, sempre pensa nisso. O que eu posso conhecer desse indivíduo para conseguir atender melhor as necessidades, para conseguir dar para ele as ferramentas para que ele alcance o bem-estar dele. Tá? Então, quando a gente fala de bem-estar animal, para a gente conseguir encontrar essas condições para satisfação das necessidades básicas dos animais, que passaram a viver sob diferentes domínios, né, sob diferentes motivos sob o domínio do homem, é possível a gente conhecer e avaliar para conseguir garantir essas situações. Tá? Então, bem-estar é uma ciência que ela se desenvolve todos os dias. É uma ciência que está ali em construção. E como ela foi vista muito tempo como algo assim, muito, não, isso é afirmação de psicólogo, isso não é uma ciência exata, ela tende a ter várias transformações aí pelos próximos anos. Tá? Em 1965, a Ruth Harrison, ela escreveu o Animal Machines. Ela era uma jornalista, ela decidiu passear por alguns lugares e ela viu como é que funcionava o sistema de criação animal. E para ela foi chocante, porque ela recebia na mesa dela o presunto, o bacon, os ovos, o leite, e ela não imaginava como era a produção animal. E ela foi uma das primeiras que decidiu trazer para o público, para que o público se movimentasse e buscasse a mudar o conceito que foi colocado lá atrás de que animais eram máquinas. Não. E aí ela escreveu o Animal Machines e através do Animal Machines, tá, a gente conseguiu achar ali no início alguns pontos. Eles conseguiram alcançar isso, que os animais deveriam ter espaço para se levantar, para esticar os membros, para se limpar, para virar, para deitar. E claro, isso foi o básico ali naquela época. Depois, a FALC, né, que é o Farm Animal Welfare Council, eles desenvolveram o que a gente chama das 5 liberdades.
tá? Então, todo animal ele tem que ser livre de fome e sede para estar em bem-estar. Todo animal tem que ser livre de desconforto. Todo animal deve ser livre de dor, doença e injúria. Ele deve ser livre para expressar o comportamento natural e ele deve estar livre de medo e estresse. A partir disso, ele consegue, juntando todas essas características, atingir o estado dele de bem-estar, tá? Se você pensa e começa a olhar as 5 liberdades, todos os dias a gente quebra um monte delas, tá? A partir do momento em que eu tenho um cão farejando e eu simplesmente bloqueio o faro dele e vou embora, eu estou impedindo ele de expressar o comportamento natural. Quando o cão fez um buraco no sofá para cavar uma toca, e eu vou lá e faço o maior escândalo porque ele fez isso, eu estou gerando medo e estresse, eu estou bloqueando a possibilidade dele de expressar o comportamento natural. Aí vocês, nossa, vai ter que deixar o animal fazer buraco no sofá. Não, leva o cachorrinho para fazer o buraco na rua, tá? Faz uma piscina de garrafinha PET para ele, é bom que ele já recicla e ele cava naquilo ali. Põe um monte de pano para ele conseguir fazer. Põe um animalzinho de pelúcia para ele poder tirar as entranhas e expressar o comportamento natural dele, que é tirar os intestinos da caça que ele teve. Cria uma situação de caça para ele. Oferece para ele as situações para que ele consiga alcançar o bem-estar dele, tá? Então, assim, isso foi desenvolvido, né? Essas 5 liberdades, e elas começaram ali a tomar corpo e elas começaram até a se transformar. Hoje, essas 5 liberdades, elas já estão ali em cima de domínios, tá? O que aconteceu com o tempo? Essas 5 liberdades, elas se transformaram são chamadas também como 5 domínios hoje, e elas entram com alguns detalhes mais importantes. Quando a gente diz que ele é livre de fome e sede, ele tem que ter água e alimentação em quantidade e qualidade adequada para cada espécie. Alimentar cachorro só com arroz e frango não é dar uma nutrição adequada. Você está quebrando um dos princípios de bem-estar animal. Tá? Mas ração. Ração é alimento completo. Ele tem todos os nutrientes, tem todos os ingredientes necessários. É o que o animal naturalmente comeria? Não. É prático pra gente? É. O animal consegue estar bem nutrido e evitar doenças se ele come bem? Consegue. Então você está dando algumas ferramentas para ver se ele consegue chegar ali. Comer alimentação crua para ele seria mais interessante? Talvez. Mas eu tenho indivíduo que não. Se você apresenta para ele desde filhote, talvez ele consiga. Mas aquele cachorrinho que está dentro da tua casa hoje, e tu decidiu que ele simplesmente vai virar crudívoro, vai comer alimentação crudívora, ele tem todo o direito de dizer, não, eu prefiro a ração ou eu prefiro a comida cozida. Ah, eu vou fazer alimentação caseira para o meu cachorro? Ótimo, maravilhoso. Tenta atender toda a exigência nutricional. Dá o dia para ele procurar uma coisa mais crua, o dia para ele ele precisa ter que mastigar melhor aquilo ali. Então, quando você tem ali a necessidade de decidir ou definir o que você vai oferecer para o seu cachorro, beleza, né? Vamos pensar o que seria mais próximo do comportamento natural dele para eu conseguir oferecer, ou o que eu tenho hoje de possibilidades na mão para oferecer para que ele consiga alcançar um estado de saúde ali e virar todos aqueles 5 domínios, tá? E, gente, sem grandes competições entre os membros, tá? Esse é o maior problema que a gente tem nos abrigos. Existe competição de alimento, porque tem muito animal e pouco alimento. Querendo ou não, eles estão numa situação de mal-estar em alguns desses abrigos. Ele tem que ser livre de desconforto, então ele está ali, tem que ter um ambiente para proteção e conforto, tem que ter um ambiente térmico adequado, ele tem que estar livre de elementos ambientais estressantes, temperatura, umidade do ar, radiação solar, velocidade do vento. Se vocês estão saindo com o cachorro, todos os dias o cachorro é a mesma coisa. Um dia está mais quente, um dia está mais frio, ele muda o comportamento. Um dia está ventando mais, ele muda o comportamento. Tá? Ele vai mudar, porque ele vai reagir ao ambiente, não é um bicho de pelúcia. Ele reage ao ambiente assim como você reage. Se está muito quente, você já fica mais devagar, né? Se está muito frio, você já tende a ficar mais quieto, baixo metabolismo também. Tá? Então o cachorro ele faz a mesma coisa, gente. É vivo, né? Ele reage, ele vai fazer aquilo ali.
Então, assim, quando a gente fala um ambiente com proteção e conforto, não significa que eu preciso dar uma cama king size para o meu cachorro de R$500. Mas ele precisa ter um lugar onde ele consiga se aninhar, onde ele se sinta confortável. A ideia das caixas de transporte é porque cães são animais de toca. Instintivamente, eles fazem uma toca, as cadelas fazem um ninho para parir. Né? Então, se você dá uma caixinha de transporte, um lugarzinho mais fechadinho, ele tende a entrar ali. Você nem precisa forçar, se você deixa ali, ele termina entrando. A menos que ele tenha tido um trauma antes relacionado a isso aí. Mas se ele nunca viu e você só deixou e criou aquele ambiente super gostosinho para ele, provavelmente ele vai entrar. Porque é a expressão de comportamento natural. Tá? Procurar abrigo, faz parte. Tá? Eles devem estar livres de dor, lesões e doenças. Tá? A ausência de problemas de saúde e lesão, prevenção adequada de doenças, diagnóstico e tratamento veterinário em um ambiente seguro. Tá? Tudo isso faz parte para que você consiga deixar esse animal em uma situação em que ele está livre de dor, de doenças e coisas afins. Ai, deixei ele passar o ciclo vacinal do meu cachorro. Liberdade para expressar os comportamentos naturais. Uma coisa assim, gente, que a gente negligencia muito na área pet. Eu gosto de colocar isso aqui porque sempre quando a gente fala de bem-estar animal, as pessoas lembram muito da produção. E eu venho da produção. E eu venho da produção que se preocupa com bem-estar animal desde sempre. Primeiro porque se você oferece bem-estar, o animal consegue lidar melhor com o ambiente, ele produz melhor. E aí eu tenho melhor carne, eu tenho melhor leite, eu tenho melhor qualidade de ovos. Tá? Então essa história também de que produção é ruim, isso é conversa de ativista. Tá? É outra coisa que a gente pode conversar em outro momento sobre. Mas uma coisa que a gente negligencia absurdamente na área pet é companhia de animais da mesma espécie e fornecimento de espaço suficiente para a expressão dos comportamentos espécie específicos. Eu tenho certeza, só falar vocês vão lembrar de vários exemplos. O cachorro fica preso na área de serviço. O cachorro fica só no quintal. Então, assim, sempre tem. Sempre tem. Esse animal ele não tá recebendo possibilidade de achar o bem-estar dele. Tá? Aquele animal que vive sozinho, passa o dia inteiro sozinho, fica 18 horas sozinho em casa. 20 horas sozinho, às vezes mais de 24. Ele recebe 1 ou 2 visitas por dia quando você, passeador, conseguiu ir lá pegar ele e levar para passear. Mas a gente negligencia bastante. Ah, meu animal é sozinho, ele não aceita outros animais. Se ele não aceita outros animais, é provavelmente porque você não deu a oportunidade dele fazer uma socialização inicial quando ele era filhote. Ou, sei lá, ele pode ter passado por situações de trauma. Sim, num abrigo onde ele tinha que competir por alimento e ele ficou assustado dos da mesma espécie. E aí ele é muito inseguro para interagir com outros animais. Mas você não vai pagar um adestramento ou uma terapia comportamental para ajudar o teu cachorro a conseguir lidar com algumas situações. Ele é um indivíduo que não consegue lidar com outros animais. Ok, dá uma outra espécie para ele se relacionar. É possível. Nessa história de cachorro e gato são inimigos, só se eles nunca foram socializados. Tá? É possível acontecer. Ah, meu cachorro come gato. Não foi socializado, gente. Ele acha que gato é caça, tá ali. Entendeu? Mas se ele foi apresentado, ele consegue chegar aí. Então, se a gente consegue trabalhar nesses pontos de criação de cultura, não é que a gente vai corrigir todos os problemas que aconteceram antes. A gente vai prevenir que outros problemas aconteçam. A gente vai tentar dar qualidade de vida para os próximos indivíduos que vão nascer. Porque se vocês tentam corrigir o que está ali atrás, tudo de errado, vocês entram em fadiga de compaixão. Tá? Vocês não vão conseguir. Então, tira essa história de que eu vou resolver os problemas do mundo. Não. Você consegue resolver mais ou menos... Resolver não. Orientar as pessoas para tentar ajudá-las a resolver mais ou menos o que está ali por perto e o resto, vamos torcer para que o que venha, venha bem. Tá? Livre de medo, aflição e estresse, tá? Então, a ideia, lembra muito desse detalhe aqui, vocês podem estar achando que eu estou com uma tendência de falar mal de abrigo, não é, gente, eu não falo mal de abrigo, é porque a gente não tem uma condição de abrigo ideal,
na maioria dos lugares. Existem muitos abrigos bons, existem, mas existem outros abrigos também que são muito complicados. Existe muito protetor que consegue ter dinheiro para fazer o negócio, para funcionar certinho? Existe, mas também existe muito protetor que vive no estado de fadiga, de compaixão e sai pegando tudo quanto é animal para tentar ajudar, porque ele está naquela aflição de não conseguir ajudar e ele termina colocando o animal em uma situação que, cara, na rua ele estava melhor. Tá? Porque ele conseguia expressar o comportamento natural dele, mas ele estava sem abrigo, ele estava sem nada. Gente, infelizmente acontece. Temos políticas públicas para isso? Beleza, então vamos bater o pé nas políticas públicas para isso, tá? Mas eu entendo a dor que é para alguém que sofre com essa fadiga de compaixão, ver um animal ali. Ele tenta, mas na maioria das vezes, infelizmente, ele não consegue. Esse pessoal precisa de ajuda, sim. Eles precisam de ajuda para conseguir manter esses animais, eles precisam de ajuda para conseguir levar esses animais a entrarem em uma situação de maior conforto, mas a maior parte das vezes eles não conseguem. Tá? Então, essa questão de o animal comunitário de repente vai ser mais interessante, é uma saída, é uma possibilidade, mas a gente não está ainda numa sociedade que está pronta para o animal comunitário. Alguns locais já conseguiram fazer. Aqui no Rio eu não tenho informação, de repente já tem algum local em que as pessoas trabalham com o animal comunitário, mas tem muito abrigo aqui que as pessoas estão se esforçando, eles estão lutando, eles conseguem cada dia assim, para conseguir uma adoção, graças, é uma maravilha, mas nem sempre os animais vão ter a possibilidade de ir para um lugar onde eles vão estar ali num grupo social que é do mesmo sexo, ou que é de uma mesma idade, ou que ele consegue ter uma boa relação, tá? E essa relação homem-animal, sempre pensem quando vocês estiverem interagindo com o animal, façam essa autoavaliação. Eu estou abusando desse animal? Eu estou exagerando? O que eu estou fazendo com ele? Sempre que, não é só na situação, no momento que você está com raiva, até às vezes naquele momento que você vira feliz e você começa a apertar o animal. Eu não gosto daquilo ali. Começa a avaliar como é que você está. Tem um animal medroso e você vai lá, tadinho, e o animal indo para trás, e você literalmente cagando para o sinal que ele está te dizendo e você continua indo ali. Você está desrespeitando o espaço dele, entendeu? É muito importante vocês fazerem essa avaliação dia a dia, ação por ação. O cachorro está ali, eu dou um puxão na coleira. Cara, na boa, tem outras formas de fazer, tá? Então é importante você entender, se avaliar, começa a se avaliar. Eu estou conseguindo oferecer as ferramentas para ele encontrar o estado de bem-estar dele? A gente realmente precisa entender não só o contexto histórico, o contexto político, o contexto social ali, para chegar nessa situação. O que a gente está hoje? Nós que estamos trabalhando com passeio, com hospedagem, com pet sitter, com adestramento, a gente está dentro de um grupo de pessoas que já têm uma pequena consciência de bem-estar e é por isso que a gente está ali trabalhando. Só que a gente precisa aprender a convencer as pessoas a convencerem outras pessoas. A história de cada um informa cada um, porque a gente forma opinião e é esse que é o importante, a gente precisa ter o cuidado em formar essa opinião. Tá? Sim, vários pesquisadores trabalharam com os domínios, e com os 5 pontos lá de bem-estar animal, e eles chegaram nesses 5 domínios, que são basicamente nutrição, ambiente, saúde, comportamento e o domínio mental. Tá? Então, todas essas questões que a gente falou lá nessas 5 liberdades, elas passaram a ser transformadas em 5 domínios que depois evoluíram para isso aqui, que são os 12 domínios de bem-estar, que são os protocolos de avaliação para o selo da Welfare Quality. A Welfare Quality é um selo de bem-estar animal. O pessoal que trabalha com orgânicos no Brasil procura esse tipo de selo. Tá? Orgânicos e criação livre, tudo isso, eles procuram esse tipo de selo. Tá? E não significa que a gente não consegue usar esse tipo de selo dentro da nossa casa. Isso não é impossível de alcançar. Mesma coisa. Tá? A gente fez uma ação de educação dos nossos clientes no ano passado, foi o Natal.
a gente deu para eles um certificado, lá que eu, fulaninho de tal, lá certifico com a minha patinha direita, que os meus tutores se esforçam e se comprometem ao máximo pelo meu bem-estar, tentando seguir todos os princípios de bem-estar animal listados abaixo, que nada mais é do que esses 12 domínios daqui, tá? Então ele tá, não sofro fome, sede, sempre estou confortável com boa hora para descanso, tenho acesso a conforto térmico satisfatório, tá? Não vou ficar preso dentro da casinha no alto do sol, posso me movimentar livremente, sem correntes, sem ficar confinado a um cômodo, estou livre de ferimentos e lesões, estou livre de doenças, recebo o manejo adequado que não me causa dor, posso expressar meu comportamento social natural. Temos uma relação humano-animal harmônica com benefícios mútuos, tá? E sou poupado de emoções negativas como medo, estresse, frustração e tédio. Isso foi uma ação de educação dos nossos clientes. Eles olharam, ai que bonitinho o certificado, e começaram a ler, e era muito engraçado ver a cara do pessoal. Ops, não. E eu ouvi depois de alguns falando, poxa, tinha coisa que eu fazia e hoje, depois disso, eu já não faço. E foi uma ação sucinta, foi uma coisa simples, que a gente pode fazer todo dia, tá? Então, assim, a gente pode medir alguns indicadores de bem-estar animal? Sim, existem vários indicadores que a gente pode medir, tá? Das fases de estresse, alarme, resistência, exaustão. Isso é uma coisa mais mais profunda, a gente pode até fazer um momento para conversar mais sobre isso num streaming, num bate-papo, porque o estresse ele acontece em fases, a gente tem algumas fases, tá? Você tem a fase de alarme, você tem a fase de resistência e você tem a fase de exaustão. Pensa quando você leva um susto, você às vezes até eriça o pelo, aquilo ali é uma fase de alarme. Pensa que você está dentro de um banco que está sendo assaltado. Você está numa fase de resistência. Você está estressado, você está experimentando medo e tudo ali, mas você está numa fase de resistência. Você está ali, você está com a pressão alterada, você está com os batimentos alterados e você está numa fase ali que está tensa. Você levou um tiro e você perdeu muito sangue. Você desmaiou, você entrou numa fase de exaustão. Tá? Ou então você simplesmente, tem pessoas que resistem mais a uma fase de exaustão, tem pessoas que resistem menos. Tá? Um animal dentro do carro, fechado, ele passa por todas essas fases. O animal que é reativo com outros animais, um animal que é agressivo, ele passa por todas essas fases. E aí às vezes ele chega em casa, pega um animal super reativo, ele vai sair. Ele já está na fase de alarme, porque ele já sai todo assim. A gente vai falar um pouco sobre isso na parte de manejo de problema comportamental de passeio. E aí ele tenta ali, o corpo dele está tentando lidar com a situação, ele viu um animal, ele ficou naquela situação, ele latiu, ele se desesperou, ele rodopiou, ele fez tudo. E ele está tentando lidar com a situação, ele continua ali, ele está na fase de resistência. Ele chegou em casa, ele se joga, ele se prostra, a maioria das vezes. Ele está em fase de exaustão. Ele está tentando se recuperar do que foi aquilo ali. Tá? Então, voltou mega cansado do passeio. Presta atenção na afirmação que você está fazendo. Talvez ele não tenha voltado cansado do passeio, talvez ele tenha voltado exausto. Então, é um cachorro que eu levei para uma situação, vou levar meu cachorro para uma feira, o cachorro não é habituado a ficar em ambientes ali super movimentados, e hoje ele passeou pra caramba comigo no shopping, a gente foi no cinema e o cachorro voltou e agora ele está dormindo o dia inteiro. Sim, ele está exausto, ele passou por todas as fases. Se ele foi apresentado a isso antes, se ele foi um cachorro que foi socializado, que foi habituado a essas coisas, sim, ele vai lidar melhor. Então a fase dele de resistência vai ser mais longa. Ele vai dormir a noite inteira depois, talvez? Dorme. Mas não é o ambiente natural do cachorro estar dentro de um shopping center. 4 da tarde num domingo cheio de criança gritando. Não é? Tá? Então, assim, quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que pensar nesses indicadores. Tá? E a gente precisa conhecer. Tem as fases de estresse. Tem os indicadores comportamentais, tá? Supressão de atividades normais, o cachorro deixa de comer, deixa de beber água. Ele está te dizendo que alguma coisa não está legal, que ele pode estar em estresse agudo naquela situação, tá? Por isso que eu digo, avalie o que você está fazendo, tá? Quando a gente fala de estresse agudo, é aquele que aconteceu rápido ali, são reflexos de proteção,
tá, gente? Vocalização, expressão facial, mudança de postura, restrição de movimento, respiração ofegante, vômito, às vezes até aqueles casos de diarreia, são casos de estresse agudo. Ele está tentando ali lidar com a situação. Ou a gente tem a situação de, lembrando desse detalhe aqui também, né, dos indicadores fisiológicos, o Sérgio vai falar um pouquinho disso na parte de primeiros socorros, mas é interessante a gente conseguir observar isso, principalmente quando a gente trabalha com animais braquicefálicos, com idosos, ou com animais doentes, ou até mesmo no nosso veranico maravilhoso, tá chegando aí, tá? É interessante observar que isso aqui, gente, é estresse agudo, sim, sair no verão. Tá? Eles vão expressar indicadores fisiológicos de estresse agudo, que é um ritmo cardíaco e frequência respiratória diferentes. Vai acontecer. Tá? É estresse agudo. Ele pode morrer por aquilo ali, se for um estresse absurdo, pode. Mas senão o corpo vai tentar lidar com a situação. Tá? E o crônico? O crônico, que é o que a maior parte dos nossos pets vive. São os indicadores comportamentais ali, aquelas atividades no vácuo ou deslocadas, aquela agressividade excessiva, aquela apatia ou falta de reação ou a hiperatividade. Então eu vou falando cada item desses, eu tenho certeza que a galera que tem cachorro já teve, vai lembrando, ou que passeia, já lembra de algumas dessas situações. Tá? Cada um vai lembrar de algum que expressou algum desses tipos de comportamento. Tá? É um sinal de mal-estar crônico. Tá? Ele está naquela situação, você pode tentar ajudar ele a lidar, mas não vai acontecer. Não vai ser tão rápido. Tá? E dentro disso a gente tem a mesma coisa, os indicadores fisiológicos e os epidemiológicos, que é muito comum que está acontecendo aqui agora. Quando eu coloco taxa de reprodução, é porque a gente lembra que quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de todos, né? Todos os animais, humanos e outros animais. Mas aqui a incidência de doenças imunes em pets está assustadoramente alta nos últimos anos. Tá? E provavelmente elas também estão relacionadas ao estresse crônico que os nossos pets sofrem cada dia. Tá? E quando a gente fala de indicadores fisiológicos que a gente tem hoje, muito cachorro hipertenso, a gente tem muito cachorro imunodeprimido e assim vai. Tá? Então, consequência de mal-estar crônico. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão ética da posse e da guarda.